conseguir informações. Ele não trouxe, então. 1h36 da Rádio Cultura do Nordeste, 1130. Estamos de volta com o programa Clube do Filme, né? Todo sábado, 1 da tarde. Você já sabe, se você perder ao vivo, pode acompanhar pela internet, nosso canal do YouTube, Clube do Filme Caruaru. Acessa lá, dá o seu like, deixa a tua opinião. Pode ser assim, como pode também ser assim. A gente gosta muito de crítica, tá bom? Você pode ir lá assistir nossos vídeos e deixar seu comentário. Olha, eu não gostei assim. Deixa seu comentário, sua opinião. Muito importante pra gente aumentar, crescer cada vez mais, porque o que vale é justamente a sua opinião, enfim, você vai dizer o que você está achando dessas produções através do vídeo e também aqui pela Rádio Cultura, beleza? Então, meu querido Barbosa, coloca a vinheta dos convidados, por favor. Cine Convidados. Antes da gente começar, vou mandar um forte abraço aqui para o nosso querido Bento Gomes, né? Ele que é nosso fotógrafo ocioso. Bento, parabéns aí pela sua empreitada. Ele diz, olha, hoje eu estou na escuta para aprender com os feras no assunto. Aí a responsabilidade é de meu querido Heriberto e do Jarbas Aquino, que disseram que esse vai ser o melhor dos melhores programas da... Melhor de todos. Pois é. Tá aqui? É o melhor de todos, né? Lúcio, Jarbas disse que ia ser O top. Tem que ser. A responsabilidade é de Jarbas. Já estavam brigando aqui, porque história, você tá distanciando aí. Vamos ver. Eu ouvi ele falar, passa o microfone para ele falar, rapaz. Disse que entrar pra história, você tá dando de Peter Jackson aí. Aí tem que entrar pra história, então. Seja pra melhor, ou seja pra melhor ainda. Não, pra pior não. Eles já estavam disputando aqui porque o nosso amigo Heriberto ganhou o meu box, tá aqui. Meu, né? Esse aqui. E o Jarbas Aquino disse que esse box aí que vão mostrar no vídeo, o Marcel. O Heriberto ganhou. Marcel tá fazendo falta aqui, meu mas amor. o Jarbas Aquino disse, ó, se eu tivesse lá, quem ganhar era eu. Já estamos disputando aqui quem manja mais, né? Mas tá em boa, irmão. Tá boa, vamos, né, Jarbas? Quem não gostou muito da ideia foi o Johnny, que eu tinha prometido que daria. Eu vou ter esse box aí que tá sobrando. Até hoje, ele Tá invocado. Oxe, obrigado. Desculpa aí, Johnny, foi mal. Ai. Deu. Mas ele fez por onde merecer. Foram o quê? Foram 5 perguntas que a gente fez? 6. 6 perguntas, ele acertou todas. E eu não me arrependo, Uma não. com relação a Pegou cada as mãos filme. Pois é, palmas aí. O cara, 6 perguntas, acertou todas. Pelo amor de Deus, né? Seguinte, vamos lá então, vamos começar. Felipe, faça as honras aí, por favor. Primeiramente, diferente dos outros programas onde nós trouxemos profissionais que entendiam do assunto, hoje aqui é um bate-papo realmente só de fãs. A gente trouxe o pessoal para falar de A Origem, então eram os psicólogos que tinham conhecimento. Semana passada, o pessoal dos quadrinhos que, além de fã, tem uma paixão muito grande, então tem conhecimento de causa. Nós somos apenas fãs de Tolkien, ninguém aqui é especialista em Tolkien, nem nada, então que fique bem claro isso, né? Hoje é só um bate-papo de fãs, literalmente. Então, já a gente pode começar primeiro, quem foi Tolkien, né? Onde ele nasceu, e como foi aí até chegar à idade adulta, até criar essa literatura fantástica que é o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Bom, Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien, J.R.R. Tolkien ou J.R.R. Tolkien, como a gente chama aqui, né? Uhum. Ele foi professor universitário, foi filólogo, especialista em linguística. Tolkien nasceu no dia 3 de janeiro de 1892 em Bloemfontein, na antiga República do Estado Livre de Orange, que hoje é a África do Sul. Aham. Ele é sul-africano. Todo mundo pensa que ela é inglês. É porque ele veio, pronto, ele com Era colônia inglesa, se eu não me engano, né? isso. Mas ele realmente... Ele foi pra lá porque o pai dele era bancário, foi transferido pra lá. Uhum. E aí foi com a família. Mas aí o pai dele faleceu e eles tiveram que voltar, com 3 anos de idade, ele e o irmão dele. A mãe dele, Mabel, ela era anglicana. E como o pai dele morreu, eles começaram a passar tipo uma necessidade. E a família dela, era anglicana, dava um apoio financeiro. Só que ela se converteu ao catolicismo. Quando isso aconteceu, eles não aceitaram de jeito nenhum e cortaram os gastos, cortaram os rendimentos. Quem deu apoio a ela e a Tolkien foi o padre Francis Morgan. Ele era conselheiro dela, da Mabel, e dos filhos também. Hilary Arthur, que era o irmão dele. 2 anos mais louco, né? Okay. Aí, o que foi que aconteceu? A mãe dele sofria de diabetes, aí chegou a falecer. Aí os meninos ficaram aos cuidados do padre. Quando foi aos 16 anos, ele conheceu a mulher dele, Edith Brett.
E queria casar com ela, mas o padre chegou, corta, você tem que estudar, você tem que procurar uma profissão, e cortou. Só pode namorar depois de 21 anos de idade. Foi bem categórico. Tolkien com esse padre, aprendeu vários valores morais cristãos, e um deles era a obediência. Ele obedeceu. Estudou, se qualificou. Quando foi com 21 anos de idade, na noite que ele completou 20 anos de idade, ele escreveu para a Edith, dizendo que já estava liberado, essas coisas todas, e queria casar com ela. Virou rebelde. Agora eu sou de maior, faz o que eu quiser. Só que a Edith estava compromissada. Tava com o namorado, mas ela aceitou numa boa. Ela era mais velha, 2 anos do que ele. 3 anos. 2 a 3 anos. Mas ela aceitou, se casaram e tiveram 4 filhos. Aí assim, esse desenrolar da vida dele, a partir daí até a morte, se entrelaça com as obras. Com as obras A gente vai falando agora Só durante. citando assim, ele faleceu em 2 de setembro de 73, né, aos 81 anos. E ela tinha morrido, acho que foi um ano antes, em agosto do ano anterior, com 84 anos, né? 83. Então fica aí também esse registro. Só vou fazer uma pergunta. Aqui no caso, os filhos dele, ele tem filhos vivos, com certeza. Dois. Algum seguiu a carreira do pai? Algum é escritor? Tiveram algumas vertentes por esse lado ou não? O mais velho se tornou padre. Por que será, hein? Por que será que você tornou os padres? Alguma coisa? Ele era um católico fervoroso, muito fiel à religião. O filho que acompanhou ele nessa trajetória dele, de escritor, foi o Christopher Tolkien, que hoje ele está à frente da Tolkien Estate, que é uma organização que cuida das obras do Tolkien. E tem a filha mais nova, Priscila Tolkien. Ela também faz parte da Tolkien Estate e ainda está entre nós. Beleza. Então, justamente, depois disso tudo, que é quando ele começa na faculdade e tudo mais, é onde vem a pergunta como veio a ideia de se escrever O Hobbit e O Senhor dos Anéis, né? De onde foi que surgiu Fora as outras tudo obras, isso. né? Assim, Como o foco aqui é mais O Hobbit e O Senhor dos Anéis, então a gente não vai se pegar muito pro A gente conto pode inacabado, citar né? Tem algumas a gente vai citações citar porque alguma, mas está ali no contexto, mas o foco a gente vai ser mais nesses assim, dois. apesar, muita gente pensa que o primeiro livro dele foi o Hobbit, né? O primeiro. Foi o primeiro publicado, né, o Hobbit. Mas em 1914, tem início a Primeira Guerra, ele é convocado. Aí durante a guerra, nas trincheiras mesmo, ele começa já a rabiscar. Aí ele começa ali a criar a Terra-média. Aí ele faz um rascunho, um pequeno resumo. ele faz um poema para um personagem chamado Erendil. Só uma parte. Vejam vocês o que é a genialidade. O cara tá numa guerra, praticamente explosão pro lado, explosão pro outro, bandido pra lá, inimigo pra cá, e o cara ainda tem a sensibilidade de parar, criar Terra-média e ainda fazer poesia. Eu nem sabia que tinha sido na guerra, mas eu já ficava imaginando isso em casa. Como é que o cara consegue ter essa mente de pensar, parar um momento ali e criar todo esse universo aí que ele criou. E agora sabendo que foi na guerra, num ambiente totalmente hostil e tal. Ele criou um universo e criou vários idiomas. Interessante isso. Tem um idioma próprio do mundo dessa Terra-média, né? Ele criou uma linguagem própria, ligou um outro universo tem gente até praticamente. que só fala essa linguagem, né? De tanto gostar. Teve escolas, né, que são especializadas em ensinar essas runas. Que a gente só falou aqui, gente, como é rádio, né? A gente tá filmando e falou alguma coisa. Ninguém escutou. Se quiser falar um pouco mais alto, Gilson, fica à vontade, vem pra cá falar no microfone. Da próxima vez eu corrijo. É que assim, essa linguagem é tão interessante, tanta gente gosta, que como estava se falando agora, tem até escola ensinando realmente a falar essa linguagem do mundo dos hobbits, do mundo do Senhor dos Anéis. É porque assim, existe o Quenya, né? É a linguagem é o idioma dos elfos. Tolkien não conseguiu fazer de fato uma gramática, vamos dizer assim, disso aí. O que existe hoje é o Neo-Quenya, que foi o que os fãs deram continuidade a isso. O que se tem é o que está nos livros. Ele não conseguiu montar uma gramática,
Elaborar todas as regras. que Regras, tem, isso, é isso. De falar, Exatamente. de escrita e tudo mais, né? O pessoal, ele fez o que está nos livros, e a partir daí os fãs e tudo mais começaram, a partir dali, a desenvolver, Exatamente. tirar da linguagem do livro e levar para o seu dia a dia. Fala aí do Hobbit. Não, então, aí, voltando ainda à parte da guerra, ele escreveu esse pequeno resumo, que era The Book of Lost Tales, assim, o livro dos Contos Perdidos, que mais tarde seria O seu marido. o Silmarillion, né? Acabou a guerra, volta para casa, segue a carreira de professor, e um belo dia ele, olhando, organizando rascunhos de alunos, caderno de alunos, Pretendiam entrar na universidade. aí encontra umas folhas em branco, praticamente do nada ele escreve, né? Tem uma toca no chão, vivia um hobbit. Então ali ele começa a escrever. Nisso, ele não faz o livro todo naquele momento, lógico. Escreve alguma coisa sobre hobbit, sobre a história de Bilbo. Uma aluna dele consegue, pede emprestado, ele empresta, olha, gosta, leva para um editor. Aí o editor vai a prova dos nobres, o certificado de qualidade. O editor pega e entrega para o filho dele de 10 anos de idade. Ó, lê isso aí e vê se presta. Que até porque o Hobbit é um conto mais infantil. O menino de 10 anos lê, de pai não perca tempo não, publique. Publique que o negócio é bom. É isso aí. Aí pedem para ele terminar a história, ele termina. Porque eu acho que quando chegou na mão do menino, o livro não tinha final. Para ser o final, faltava a conclusão. E aí, quando teve essa aprovação, ele voltou e acabou finalizando, né? Quando publica, o Assim, livro se tornou um sucesso, né? Nunca foi interesse de Tolkien publicar os livros. Ele tinha o prazer de escrever para os filhos dele. Assim, como ele perdeu os pais muito novos, ele tentava suprir essa carência, sendo o mais carinhoso e presente possível com os filhos. Isso ele escrevia cartas no Natal, e pronto, essas cartas viraram um livro, cartas para Papai Noel. O pai dele morreu, ele tinha 3 anos, né? Quando o pai dele faleceu. Tem o Roverandon, tem o Mr. Bliss, Mestre Gil de Han, todos esses são livros infantis que ele escrevia para os filhos dele. E nisso aí, e esses livros vieram ser publicados depois que ele morreu, porque a maioria dos escritos de Tolkien são póstumos. Muitos deles são. Ele não tinha intenção. Foi aí que, como o Heriberto falou, teve essa amiga dele, a aluna, levou para o editor e o filho dele vão publicar. E nisso aí foi um sucesso tão grande que a editora pediu, faça uma continuação. E além disso, assim, a continuação seria chegar na o Senhor dos continuação, Anéis. o Tolkien também fazia parte daqueles chamados clube de chá, né? Que É. se reunia com outros amigos lá. chama E os debateu muito filosofia, literatura. E é isso que mitologias. o negócio da conversa. dele Um não ter dos o- amigos íntimos dele é o C.S. Lewis, né? Que é do Narnia. o criador do E Narnia. que eu acho que foi um dos incentivadores a dizer, publique, Mas no né? caso do Hobbit mesmo, foi um dos maiores incentivadores a ele terminar o Hobbit e publicar Ele o foi uma das Hobbit. primeiras pessoas, fora a família dele, a ler os escritos do Senhor dos Anéis. E quando pediram para continuar, ele não tinha nada sobre os Seus Anéis. Ele levou o Silmarillion, Silmarillion. que ele considerava, né? A sua obra principal. Ele levou o Silmarillion, não gostaram, não. A gente quer a história com o Hobbit. Aí ele vai e Isso, começa a fazer os Seus Anéis, que só levou 12 anos para 12 anos pra ele terminar. Outro. É muito tempo, né, pra você. Ele era muito perfeccionista. Ele escrevia um trecho do livro 10 vezes, voltava, tá errado, tá faltando alguma coisa, voltava a escrever de novo. Aí, Mesmo parte dessa demora era isso, era o no perfeccionismo lançamento dele. do Senhor dos Anéis, quando ele fez o Senhor dos Anéis, ele queria que fosse feito junto, fosse publicado junto com o Silmarillion, em dois livros. Seria o Silmarillion e o Senhor dos Anéis seria um. Porque assim, muita gente pensa que é uma trilogia, mas é uma história única, no caso do Senhor dos Anéis, dividida em 6 livros e os apêndices. Só que na época, Heriberto, mais perto do microfone. na época, para publicar uma única edição ia ficar muito caro. Por conta do papel, a editora achou por bem dividir em três livros, três partes. Mas é assim, né? É uma história única. 6 livros, dentro deles tem, né? Livro 1, livro 2, até o 6 e os apêndices. A gente sabe que foi feito primeiro a trilogia do Senhor dos Anéis e em seguida fizeram a adaptação do Hobbit, certo? Nos filmes. Eu não vou falar do filme não, Felipe. Só um adendo, aproveitando uma pergunta que estão fazendo aqui pela internet, pelo Facebook. É o seguinte, como é que se deve ler
as obras de Tolkien, existe uma sequência lógica para se ler as obras de Tolkien? Ou isso independe, já que a gente está falando dessas sequências que foram adaptadas das obras dele, existe alguma sequência para se ler as obras do Tolkien? No caso, O Senhor dos Anéis, O Hobbit e tal, ou não é necessário seguir uma linha de raciocínio com relação à leitura dos livros? Eu vou aproveitar e mandar um abraço aqui pro pessoal do grupo Tolkien Brasil, que é um site muito, para mim é um site top aqui no Brasil que fala de Tolkien, o pessoal do Tolkien Brasil. Lá eles têm sugestões de leituras para ler todas as obras do Tolkien. Eles criaram uma espécie de sequência, né? Realmente o Tolkien não deixou uma sequência, vai ser lida assim, não. Mas eles criaram, porque assim, de certa forma as obras são meio soltas. Certo. Por exemplo, eu tenho aqui Os Filhos de Húrin. Os Filhos de Húrin é contada a história resumida no Silmarillion, mas ele lançou um livro mais completo. Tinha os escritos, o filho dele compilou tudo e lançou um livro mais completo. Então praticamente seria essa aqui a primeira leitura ou não? Silmarillion. Como é que é o nome? Silmarillion. Silmarillion. Que é a história das Silmarillis. E aí desencadeia tudo isso aqui e começa aqui. A criação de Arda. De tudo, né? A criação do mundo, o nosso Terra-média. Deus, que a gente acredita em Deus, se chama Eru. Ele é o criador de tudo. De tudo e de tudo. Aí tem os Valars, que seriam os anjos, os querubins. Aí tem Melkor, que seria, no caso, seria Lúcifer. Assim, a gente faz essa analogia, mas Tolkien abominava analogias, alegorias, ele não admitia. Mas é mais ou menos isso, entendeu? Existe um ser supremo chamado Eru, Ilúvatar, ele cria tudo e desencadeia nisso aqui. Aí falando nas ordens, existem. Assim, você nunca leu Tolkien. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Quando o Java, gente, está falando disso aqui, porque nós estamos com vários livros do Tolkien espalhados aqui na nossa mesa, tá? Que de repente, apesar de estar sendo filmado, mas vamos deixar claro que você nada é isso aqui. Então já vou estar se referindo para quem está ouvindo a gente, é que tem vários livros aqui do J.R.R. Tolkien espalhados na nossa mesa, além dos filmes que também estão sendo expostos aqui na nossa bancada. Então, vocês escutarem, cara, tá isso aqui o quê? Então, isso aqui que está se referindo são livros que estão espalhados aqui na nossa mesa, e entre elas tem o Hobbit, Senhor dos Anéis, toda a obra, tanto da parte literária em livros, como também estamos colocando aqui na nossa bancada os filmes em DVD e Blu-ray também para ilustrar a parte da filmagem, ok? Só para que o pessoal se esclareça, ele fica pensando, foi o que tá falando. Então, aí a questão da ordem, você que nunca leu Tolkien, tem curiosidade, querer começa, ele sugere começar com o Hobbit, que é uma leitura mais simples, mais fácil de você digerir. Depois você faz a trilogia do Senhor dos Anéis, lê o Silmarillion e o Contos Inacabados. Aí tem a ordem cronológica intermediária, que aí entra o Silmarillion, aí você lê um trecho do Contos Inacabados, aí volta pro Silmarillion de novo, aí lê o Hobbit. Tem os apêndices. Tem os apêndices do Retorno do Rei que você lê também, aí você volta para o Contos Inacabados, lê um trechinho, aí volta para o Senhor dos Anéis e assim vai. Você fica salteando. Eu tô fazendo a leitura do nível intermediário, que aí é um vai e vem medonho de livros. Mas realmente eu acho aquilo que... E a forma acadêmica você lê tudo. Mas são diferentes de você pegar um Harry Potter, você não pode ler o segundo livro, você se perde de elementos que tem antes. Você pode ler o Hobbit, independentemente do que você vai ler, você pode ler o Senhor dos Anéis sem ter visto o Hobbit, são leituras soltas. Claro, o Senhor dos Anéis você não pode ler o segundo sem ter lido o primeiro. A trilogia você tem que ler inteira, né? Você não pode começar pelo terceiro e querer voltar, não. Você tem que, nesses 3 livros, você tem que fazer a sequência, mas não necessariamente tem que ter lido os outros, né? Você consegue compreender a história, tudo ali, numa boa. Talvez você possa se perder se você é daquela pessoa que lê, aí tem aquele apêndice, alguma coisa para você ir lá no final. Não, você leia o livro tudo e depois você lê os apêndices, porque senão você se perde. Mas realmente não é necessário ter essa sequência de livros, né? Você pode realmente ler o Hobbit e o Senhor dos Anéis, mas o que você lê um sozinho você entende, se você lê a trilogia também. Pode muito bem, quem não conhece, vou começar pelo Senhor dos Anéis, e não o Hobbit. Aí no Senhor dos Anéis você vai ver, falando de Bilbo, tem um livro que fala que conta a história, Heriberto, fica de frente do microfone que você tá falando, tá fugindo da sua voz. Então puxa vai ficar perto. Agora sim. Procura ficar bem na frente do microfone, porque me pega legal, você fica fugindo um pouco, eu sou, ok? Gente, vamos fazer o seguinte, vamos pedir ao nosso querido Barbosa pra gente ir pro intervalo comercial, pra ganharmos tempo, tá? Porque já são 5:45, a gente precisa entrar no intervalo comercial e já entrar praticamente na questão dos filmes, senão a gente não vai ter tempo.
A menos que a gente divida o programa em duas partes, como fizemos com o dossiê Disney, né, Felipe? Ok? Dá tempo aqui. Beleza, eu aproveito para dar um abraço ao nosso querido Edivaldo Santos, ele que está promovendo o primeiro Festival de Cinema de Caruaru. Aliás, perdão, o segundo, Edson. Segundo Festival de Cinema de Caruaru, que já estamos com mais de 600 filmes inscritos, além de filmes internacionais, que vai fazer parte da mostra também, tá certo? Beleza? Querido Edivaldo, um forte abraço para você também, pro Pavarotti Júnior. É isso, eu mandar um abraço pro Pavarotti. Então pronto, mande aí. Rapaz, eu tô vendo o que ele tá falando comigo ali, eu tô com vontade de fazer umas coisas, mas eu não posso falar O horário não permite. Mas um abraço aí, Pavarotti. Ele chamou você de mago e mais alguma coisa que eu não vou falar. Grande Pavarotti Júnior, o pessoal também da Comida Caseira tá curtindo a gente. O Bento Gomes, já falei. O nosso querido Costa Neto, a Cessa Ricarte, o Germano Rodrigues, Edinho Moreira, forte abraço, Edinho Moreira, também tá curtindo a gente também. Intervalo, voltamos já com mais Clube do Filme.